Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com essas palavras, Jesus pôs sua assinatura a uma vida única que o consagrou eternamente no altar dos corações devocionais, como a encarnação do amor compassivo de Deus. O bom pastor de almas abriu seus braços a todos, a ninguém rejeitando. E com amor universal incitou o mundo a segui-lo no caminho da libertação. Por meio do exemplo do seu espírito de sacrifício, renúncia, perdão, amor, tanto pelos amigos quanto pelos inimigos, e acima de tudo, supremo amor a Deus. Como um pequenino bebê na manjedoura de Belém, e como o Salvador que curava os doentes, ressuscitava os mortos e aplicava o bálsamo do amor sobre as chagas dos erros, o Cristo em Jesus viveu entre os homens como um deles, para que também eles pudessem aprender a viver como deuses. Em um universo inescrutável, lidar com uma vida de mistérios não solucionados e insolúveis, criado pela onipotência de Deus, a partir da essência onisciente de sua onipresença, seria, na verdade, um desafio avassalador para meros mortais. Não fosse pelos emissários divinos que vêm à Terra falar com a voz e autoridade de Deus para a orientação do homem. Há milênios, nas remotas idades superiores da Índia, os rishis proclamaram a manifestação de beneficência divina, do Deus conosco, como encarnações divinas e avatares. Deus encarnado na Terra em seres iluminados. O Espírito Eterno, onipresente e imutável, não possui uma forma corporal nem celestial denominada Deus. Como Deus Criador tampouco modelou ele uma forma na qual condescenda em viver entre suas criaturas. Em vez disso, ele se faz conhecer através da divindade presente em instrumentos dignos. Muitas são as vozes que serviram de intermediários entre Deus e o homem. Os avatares, Kanda, ou encarnações parciais em almas que conhecem Deus. Menos comuns são os avatares Purna, seres libertos que se unificaram totalmente com Deus. Seu retorno à Terra visa cumprir uma missão designada por Deus. Na sagrada Bíblia hindu, o Bhagavad Gita, o Senhor declara: sempre que a virtude declina e o vício predomina, eu me encarno como avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. A mesma e única gloriosa consciência infinita de Deus, a consciência crística universal, Kutasha Chaitanya, assume roupagens familiares na individualidade de uma alma iluminada, com os adornos de uma personalidade peculiar e de uma divina natureza adequadas à época e ao propósito da encarnação. Sem tal intercessão do amor de Deus, que vem à Terra no exemplo, na mensagem e na mão orientadora de seus avatares, seria praticamente impossível para a humanidade, em sua busca tateante, encontrar o caminho para o reino de Deus, em meio ao sombrio miasma da ilusão mundana, que é o substrato cósmico da morada do homem. A fim de que seus filhos, envoltos em trevas, não se percam para sempre nos labirintos enganosos da criação, o Senhor vem muitas e muitas vezes, na forma de profetas divinamente iluminados, para aclarar o caminho. A glória de Cristo, na forma de Jesus, tornou visível a luz invisível que conduz a Deus. Já que o retorno periódico das encarnações divinas faz parte do projeto criador de Deus, sinais de tais nascimentos estão gravados no grande plano superior. Os sábios, por meio da intuição desperta da alma, conseguem ler as inscrições celestiais.
e se estiver de acordo com a vontade de Deus, que tal evento futuro seja conhecido, eles o profetizam em revelações abertas ou veladas. Essa é uma das muitas maneiras pelas quais Deus assegura a seus filhos que está a par da necessidade que sentem de sua presença entre eles. Sobre a futura vinda do Senhor Jesus, várias referências no Antigo Testamento são citadas por cristãos devotos e por estudiosos da Bíblia. Do livro do profeta Isaías: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Assim borrifará muitas nações. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Da opressão e do juízo foi tirado. Foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, a energia criadora e o som da vibração cósmica, como ondas sonoras de um terremoto inimaginavelmente poderoso, emanou do Criador para manifestar o universo. Essa vibração cósmica, impregnada da inteligência cósmica, condensou-se em elementos sutis, raios térmicos, elétricos, magnéticos e de todo tipo, e a partir deles em átomos de vapor, líquidos e sólidos. O Verbo se fez carne. Significa que a energia vibratória, produzindo esse som cósmico, foi condensada em matéria. Toda matéria é carne, porque toda matéria tem vida. Mesmo a pedra tem vida. O professor Jagadish Chandra Bose, fundador do Instituto de Pesquisa Bose em Calcutá, na Índia, empenhou-se em notáveis experimentos nos quais provou que mesmo um pedaço de estanho responde favoravelmente aos estímulos que são agradáveis e contrariamente a outros que lhe desagradam, e que suas vibrações vitais podem também ser envenenadas e extintas. E habitou entre nós. A vibração cósmica que foi materializada na criação física, incluindo o corpo do homem, produziu um universo circundante observável por almas perceptivas. O ser humano possui uma natureza tríplice, física, mental e espiritual, uma combinação singular de forças e consciência, capaz de reconhecer inteiramente a divindade em si mesmo e no universo, concebido para sua apreciação. Ele é a alma, o eu, feito à imagem de Deus, um reflexo individualizado de Deus, a qual se expressa no universo manifestado por intermédio do corpo e da mente. O instrumento corporal é uma vibração coletiva de átomos revolvendo intensamente, ondas eletromagnéticas e força vital inteligente. A faculdade mental consiste tanto de instrumentos sensoriais, de percepção e ação, quanto de inteligência discernidora, que interpreta informações sensoriais e toma decisões no que diz respeito ao conhecimento e à ação. A alma, enquanto habita no corpo, se identifica com as experiências físicas e mentais e esquece sua natureza divina.
Em troca, ela usa a máscara de um ego circunscrito ao corpo, a pseudo-alma. As técnicas científicas de meditação da yoga capacitam a alma a recuperar a memória de sua unidade com o espírito onisciente e onipresente. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós significa almas adiantadas que reivindicaram sua filiação a Deus e que experimentaram a vibração cósmica do Espírito Santo e a inteligência crística cósmica inata. O unigênito do Deus Pai presente em toda a criação. O Verbo impregnado de Cristo, cheio de graça e de verdade, é o reservatório repleto de princípios universais e leis da justiça natural. A verdade, que sustenta a ordem do mundo e governa os deveres do homem para com Deus, a natureza e seus semelhantes. A glória da magnitude da luz da vibração cósmica vem de Deus como um grande cometa de vida, circundando a matéria e ocultando-se sob seu caráter denso. E nós vimos a glória da luz cósmica e da inteligência unigênita de Deus, que guia a luz cósmica ou vibração e confere graça, beleza e verdadeira substância a toda a matéria. Sem a glória do unigênito do Pai, não haveria matéria em absoluto. Toda a criação material, Espírito Santo ou energia divina, e o unigênito, a inteligência única de Deus refletida na matéria, recebem de Deus, que é o Pai Criador de todas as coisas, na graça e verdade, a glória de sua manifestação. João testificou dele e clamou: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque foi primeiro do que eu. A consciência do profeta João Batista estava sintonizada com a inteligência crística universal e podia testificar ou declarar a partir de sua própria percepção intuitiva a glória da consciência crística manifestada na onipresença da luz criadora do Espírito Santo e também na consciência divina que ele via encarnada em Jesus. Essa consciência passou adiante em Jesus porque ele veio para cumprir um desígnio especial. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Todos os profetas receberam a plenitude da consciência crística, que permeia a criação. Todos aqueles que estão sintonizados recebem desmedidamente essa consciência. Homens de menor desenvolvimento também a recebem, de acordo com sua capacidade. Cada um de seus atos bons, como se fosse uma boca, bebe da eterna graça da consciência crística, da sua plenitude. Isso é, todos os que purificam a mente podem receber a consciência crística, onipresente. E graça por graça significa que por toda a bondade no homem, ele recebe a bondade eterna de Deus. A plenitude do Espírito está refletida de maneira homogênea em todas as almas. Mas aqueles que são filhos de Deus, que transformaram sua mentalidade, semelhante ao carvão, em uma mentalidade diamantina, recebem e refletem a plenitude da presença divina. Nos filhos de Deus está a plenitude da onisciência, onipresente, da bem-aventurança do Espírito, a percepção plena da glória de Deus em seu interior. E, graça por graça,
Toda bondade é uma abertura através da qual brilha a luz de Deus. Cada expressão de uma mentalidade obscura impede a entrada da radiante presença divina. Portanto, cada vez que as pessoas praticam o bem, elas recebem uma medida especial da graça de Deus. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esse é um versículo controverso da Bíblia, objeto de discordância entre judeus e cristãos. Contudo, o versículo não pretende definir nenhuma diferença de grau de espiritualidade entre Jesus e Moisés. A questão é que cada profeta tem um propósito especial a cumprir na terra. Esta assertiva de São João apenas reconhece a dádiva de Deus ao homem, transmitida por Moisés na forma dos 10 mandamentos, que são verdades eternas, leis universais de vida que tornam a existência humana adequada do ponto de vista moral e bem-sucedida espiritualmente. Todavia, a palavra mandamento não expressa a melhor conotação, já que sugere a ideia de Deus como um ditador e do homem como seu humilde criado. Essas máximas deveriam ser consideradas, em vez disso, como um código de justiça natural. Se o homem não segue essas leis que manifestam a imagem divina em seu interior, ele cai da sintonia com Deus para o sofrimento ilusório criado por ele mesmo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto é, toda a verdade e o poder por trás das leis universais fluem da consciência crística, cujo poder estava manifestado em Jesus, assim como em todos os grandes profetas. As leis eternas são, em realidade, mantidas por meio da onipresença da inteligência crística. Jesus, por meio da consciência do Cristo universal, nele presente, veio para demonstrar que a graça, a verdade e a bondade fluem dessa fonte divina. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João, capítulo 1, versículo 18. Muitos foram induzidos em erro devido a uma interpretação equivocada dessas palavras. Se Deus fosse imperceptível, ele deveria ser igualmente incognoscível. Quão frustrantes pareceriam nossos esforços em meditação ou em preces dirigidas a um Deus tão recluso? O significado é esse. Deus nunca foi visto por alguém. Nenhum mortal sujeito ao tempo, às relatividades de Maia, pode perceber o infinito. O Filho unigênito que está no seio do Pai, a consciência crística ou inteligência perfeita que foi refletida ou projetada exteriormente e guiando todos os fenômenos estruturais através da vibração de Om, emergiu do seio ou das profundezas do divino incriado para expressar a variedade da unidade. Esse o fez conhecer, sujeitou-o à forma e o manifestou. É a inteligência crística em toda a criação que manifestou o Deus invisível, o Pai transcendente além da criação. Nós não veríamos a beleza da flor, nem responderíamos com amor à doce vida de uma criança se a inteligência crística não estivesse ali presente. Não teríamos nenhuma noção do Deus Pai, oculto em sua morada, transcendente e sem vibrações, para além da vastidão etérea da criação, a menos que sua existência fosse revelada por essa inteligência unigênita refletida na matéria. A expressão nunca foi visto tem uma conotação provisória. Aquele que está preso ao corpo, cuja consciência está limitada a percepções sensoriais e a ideia de que é um ser mortal, este
não pode ver Deus. Mas para Jesus, que estava em sintonia com a inteligência crística infinita, Deus não era mais um mistério ininteligível. Com a percepção intuitiva, onisciente de sua alma, ele podia ver Deus materializado em qualquer de seus aspectos, a partir da luz vibratória, ou em unidade divina, podia abraçar seu Pai como o absoluto sem forma. Quando o homem levantar sua consciência do estado sensorial ordinário para receber essa consciência crística, unigênita, ele também verá Deus. Não com os olhos mortais, mas com a percepção divina. Quando a consciência está impregnada da inteligência crística, percebemos essa inteligência como o reflexo de Deus manifestando-se em todas as coisas. Todavia, quando a vibração criadora da exteriorização da consciência de Deus está encoberta por Maya, a verdadeira essência da manifestação permanece oculta. É a pura inteligência do Espírito Santo, com o claro reflexo inato de Deus como consciência crística, que proclama a presença divina em toda parte e que constitui o elemento estabilizador e a atração magnética na matéria, mantendo as formas da criação vinculadas à sua fonte divina e atraindo-as, por fim, de volta a Deus. A natureza desse magnetismo crístico é o amor de Deus, seu eterno zelo e cuidado para com os maiores e menores de suas manifestações, nunca permitindo que elas se afastem de sua protetora presença. É por causa desse amor onipresente de Deus que considero Bhagavan Krishna e Jesus Cristo, avatares do Oriente e do Ocidente, como supremas expressões da consciência crística, ou consciência de Krishna, Kutashta Chaitanya, universal, porque neles estava evidenciada, no mais elevado grau, a encarnação do amor e da compaixão de Deus. O amor de Krishna conferiu ao mundo a yoga, que liberta do mar do sofrimento por meio da meditação científica e da ação correta. E o caminho devocional da total entrega à compaixão divina. Jesus demonstrou em todos os seus atos de auxílio aos doentes e abandonados e na consumação do sacrifício de seu corpo para aliviar os pecados de muitos, o incomparável amor de Deus, infinitamente misericordioso e compassivo. O supremo significado do nascimento de Jesus é o perdão de Deus. Ainda que o homem se lance ao mais obscuro abismo do esquecimento de Deus, rejeitando com desdenho o Senhor em favor de gratificações materiais desmedidas, ele é por fim resgatado pela atração do amor divino em seu interior e ao redor, que o ajudará no processo evolutivo ascendente natural de retorno a Deus. Esta é a mensagem universal que Jesus, o Cristo, veio proclamar, movido pelo oculto amor de Deus que se manifestou na divindade de sua vida. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estas palavras, ao final do Antigo Testamento, profetizam a vinda do Cristo Jesus e o renascimento de Elias como seu precursor. A profecia foi cumprida por João Batista, enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, e ir adiante dele no espírito e virtude de Elias. O relato bíblico do relacionamento entre Jesus e João Batista adquire uma nova sacralidade quando visto à luz da venerada tradição do elo estabelecido entre guru e discípulo.
entre aquele que conhece Deus e o que procura conhecê-lo. O relacionamento entre Jesus e João foi o prosseguimento de uma jornada que duas almas divinas empreenderam juntas e que teve início em vidas anteriores. O princípio cósmico da reencarnação, com seu dinamismo da lei do karma, causa e efeito, semeadura e colheita, é uma doutrina tradicional e respeitada, aceita por hindus, budistas, antigos sacerdotes druidas, essênios, gnósticos e muitos dos primeiros teólogos cristãos, e também por eminentes filósofos do Oriente e do Ocidente. Embora, durante séculos, tenha sido divorciada pela ortodoxia da Igreja do entendimento usual sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. A reencarnação é de fato evidente em muitas passagens do Antigo e do Novo Testamento, incluindo declarações inequívocas do próprio Jesus. Por exemplo, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele não mais sairá. Aqui, Jesus se refere claramente à doutrina da reencarnação, ao afirmar que quando uma alma, pela disciplina espiritual, supera seus desejos mortais, provenientes do contato com a matéria, essa alma se torna uma coluna de imortabilidade na eterna mansão da consciência cósmica, e tendo encontrado no espírito a realização de todos os seus desejos, não mais necessita renascer na Terra, impelida pela força kármica da reencarnação própria dos desejos insatisfeitos. Todas as almas vêm de Deus, raios individualizados do Espírito puro, e evoluem de volta à sua perfeição original pelo exercício do livre-arbítrio concedido por Deus. Tanto o ignorante quanto o sábio requerem uma igual oportunidade das mãos de um Deus justo e benevolente para empreender sua busca. Por exemplo, um bebê que morre prematuramente não pode ter utilizado seu livre-arbítrio de modo a ser virtuoso o suficiente para assegurar a salvação, e nem pecador o bastante para ser condenado. A natureza precisa trazer essa alma de volta à Terra para lhe dar uma chance de utilizar seu livre-arbítrio a fim de saldar as ações passadas, que foram a causa justa de sua morte prematura, e realizar boas ações suficientes para alcançar a libertação. As almas comuns são compelidas a reencarnar devido a seus desejos terrenos e efeitos de ações passadas. As grandes almas, adiantadas em sabedoria por meio do aprendizado, das lições de muitas vidas, vêm à Terra em parte para rematar seu karma, mas principalmente para agir como nobres filhos de Deus, cujo exemplo inspire os filhos dele que se perderam ao longo do caminho e os guie para o lar do Pai Celestial, pleno de bem-aventurança. Mestres e profetas, graduados na escola da vida mortal e transferidos à imortalidade da consciência cósmica, se encarnam voluntariamente para servir ao comando de Deus, como agentes plenipotenciários de seu plano milenar de guiar todas as almas de volta à eterna morada no Espírito. Com meu guru, Swami Shri Yukteswar, um mestre de sabedoria védica, possuidor de um entendimento espiritual universal, adquiri uma nova apreciação da Bíblia cristã, na qual confesso que tive um interesse apenas temporário em minha juventude, adiado pela ortodoxia irracional de missionários que pretendiam converter-me. Ouvindo o mestre expor as escrituras cristãs, com a mesma facilidade natural que ele sentia em meio às profundezas esotéricas de sua nativa herança hindu, experimentei uma extraordinária expansão no reino da verdade.
que não tem fronteiras ou demarcações religiosas. Shri Yukteswar escrevera, a pedido de seu Paranguru Mahavatar Babaji, uma análise surpreendentemente compacta sobre a unidade entre as escrituras hindu e cristã, a ciência sagrada. Essa incumbência foi a semente de minha futura missão: demonstrar a harmonia entre a ciência original da yoga, ensinada por Bhagavan Krishna, e os ensinamentos originais do Senhor Jesus. Minha mente, portanto, desde cedo, já se detinha frequentemente na vida de Cristo. Sua presença se tornou para mim uma experiência muito real. Uma vez que todo ser humano moldou sua natureza e condições atuais ao longo de muitas vidas, alguma curiosidade com frequência se apresentava à minha mente sobre quais teriam sido as encarnações de Jesus até atingir o estado crístico. A consciência de um homem comum, de mente materialista, se limita à satisfação da fome, da sede e das necessidades menores do corpo, incluindo a gratificação dos desejos. Um homem intelectual expande sua consciência para explorar as estrelas ou as regiões mais profundas das cavernas secretas da sabedoria, relacionadas à mente, à vida ou ao ambiente que cerca a existência humana. Um homem espiritual, por meio de muitas existências de meditação e pela expansão de seu amor a todos, une sua consciência à consciência crística que tudo permeia. Portanto, Jesus, o homem, deve ter vivido outras encarnações de aprendizado humano e meditação antes de atingir seu estado de expansão e elevação como Jesus, o Cristo. Ao longo dos anos, investiguei profundamente no espírito para averiguar as encarnações anteriores mais destacadas de Jesus, com poucos resultados. Deus mantém bem fechada a porta do mistério que encerra as vidas passadas de uma alma, para que uma atenção indevida e irrelevante não seja focalizada em glórias passadas ou em erros desastrosos, em detrimento dos méritos do aqui e agora. Contudo, ele, condescendente em revelar algum vislumbre quando o propósito é benéfico. Um dia, sentado e absorvido em contemplação, com a Bíblia cristã em minhas mãos, orei profundamente. Pai, diz-me quem foi Jesus Cristo antes de sua vinda à Terra nesta encarnação. Com instantaneidade inesperada, a voz silenciosa e onipresente do Pai manifestou-se em palavras audíveis. Abra a Bíblia. Obedeci à ordem divina e o primeiro versículo no qual meus olhos pousaram foi 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Lembrei-me então do que Jesus tinha dito sobre João Batista. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Foi Eliseu, encarnado como Jesus, que pôde reconhecer seu mestre em João Batista, em virtude de sua associação anterior como Elias e Eliseu. Em muitas passagens, como será demonstrado nesses discursos, Jesus fez alusões significativas a João Batista e expressou-lhe deferência. Quando Jesus pediu para ser batizado por ele, quando exaltou João como o maior dos profetas, nascido de mulher, o que incluía ele próprio, quando Jesus transfigurou-se na montanha,
E Moisés e Elias apareceram, e mais tarde, quando identificou Elias como sendo João Batista. Tanto João Batista quanto Jesus, em suas encarnações anteriores como Elias e Eliseu, haviam alcançado a libertação completa. Não é relevante saber quem foi Jesus antes de nascer como Eliseu, já que em tal encarnação é que ele alcançou a meta suprema. Por determinação divina, Eliseu tornou-se perfeito por meio de Elias, que o encobriu com sua capa de realização espiritual. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. A intercessão divina para mitigar a lei cósmica de causa e efeito, pela qual o homem sofre por causa de seus erros, estava no âmago da missão de amor que Jesus veio cumprir. Moisés trouxe a lei de Deus ao homem, enfatizando a aterradora justiça que sobrevém a uma obstinada insensatez. Jesus veio para demonstrar o perdão e a compaixão de Deus, cujo amor nos protege até mesmo da rigorosa lei. Similarmente, Jesus foi precedido por Gautama Buda, o Iluminado, cuja encarnação relembrou a uma geração negligente o Dharma Chakra, ou a roda do karma em constante rotação. Ações iniciadas pela própria pessoa e os efeitos dessas ações que fazem com que cada homem, e não um ditador cósmico, seja responsável por suas condições atuais. Buda trouxe uma nova vida a uma teologia árida e a rituais mecânicos. Aqui decaíra a antiga religião védica da Índia, ao findar uma idade superior em que Bhagavan Krishna, o mais amado dos avatares indianos, pregou o caminho do amor de Deus e da realização divina por meio da prática da suprema ciência espiritual da yoga, união com Deus. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Tal foi a missão extraordinária assumida por Jesus. A intercessão dos íntimos de Deus é o elixir paliativo que confere ao mortal enfraquecido a resistência necessária para erguer-se e vencer as forças da lei cósmica que ele ativou contra si próprio, por meio de um comportamento rebelde. O intercessor permanece com o devoto, lhe oferecendo defesa na forma de inabalável sabedoria e, algumas vezes, desviando para si próprio parte de uma investida devastadora. Jesus veio numa era obscurecida que pouco soube valorizá-lo. Mas sua mensagem do amor de Deus e sua intercessão em favor da humanidade sofredora não foram apenas para aquela época, mas para todas as eras vindouras. De que Deus está com o homem em seus momentos mais sombrios, assim como em períodos iluminados. Ele lembrou a um mundo temeroso de seu Criador como um Deus de julgamento irado que, apesar de que Deus é espírito, e importa os que o adoram a adorarem em espírito e em verdade, o absoluto é também um Deus pessoal, a quem se pode recorrer em oração e que responde como um carinhoso Pai Celestial. A fim de perceber a magnitude de uma encarnação divina, é necessário compreender a fonte e a natureza da consciência que se encarna no Avatar. Jesus falou dessa consciência quando proclamou: Eu e o Pai somos um. E estou no Pai e o Pai em mim. Aqueles que unem sua consciência com Deus conhecem a natureza transcendente e imanente do Espírito, a singularidade da bem-aventurança, sempre existente, sempre consciente e sempre nova do absoluto incriado, e as miríades de manifestações do ser divino com a infinidade de formas, nas quais ele
se diversifica no panorama da criação. A evolução científica da criação cósmica, a partir do Deus Criador, é sumariamente descrita em terminologia arcana, no livro do Gênesis do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os primeiros versículos do Evangelho de São João podem ser corretamente denominados Gênesis segundo São João. Esses dois profundos relatos bíblicos, quando claramente apreendidos por meio da percepção intuitiva, correspondem exatamente à cosmologia espiritual apresentada nas escrituras da Índia, legadas desde a Idade de Ouro por seus rishis que tinham o conhecimento de Deus. São João foi possivelmente o maior entre os discípulos de Jesus. Assim como um professor escolar encontra entre seus alunos alguém cuja compreensão superior o classifica como o primeiro da classe, e há outros que devem necessariamente obter uma classificação inferior. Também entre os discípulos de Jesus havia diferentes graus de habilidade para avaliar e absorver a profundidade e a amplitude dos ensinamentos do homem Cristo. Os registros deixados por São João, entre os vários livros do Novo Testamento, evidenciam o mais elevado grau de realização divina, revelando as profundas verdades esotéricas que Jesus conhecia por sua própria experiência e que transmitiu a João. Não apenas em seu Evangelho, mas também em suas epístolas, e especialmente nas profundas experiências metafísicas, descritas simbolicamente no Apocalipse, João apresenta as verdades ensinadas por Jesus do ponto de vista da percepção intuitiva interior. As palavras de João são precisas. Por esse motivo, seu Evangelho, embora o último entre os 4 do Novo Testamento, deveria ser considerado em primeiro lugar quando se procura o verdadeiro significado da vida e dos ensinamentos de Jesus. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. No princípio. Com essas palavras tem início as cosmogonias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Princípio. Refere-se ao surgimento da criação finita, pois no absoluto eterno, o Espírito, não há princípio nem fim. Quando nenhuma nebulosa travessa existia deslizando pela massa do espaço, quando nenhum planeta infante abria seus olhos de fogo no berço da amplidão,
quando nenhum rio de estrelas cruzava os campos do espaço infinito, quando o oceano do espaço era despovoado, inabitado por ilhas de universos flutuantes, quando o Sol, a Lua e as famílias planetárias não nadavam no espaço, quando a pequena esfera da Terra, com suas casinhas de bonecas e seres humanos diminutos não existiam, quando nenhum objeto de nenhuma espécie tinha vindo a ser, o Espírito existia. Esse absoluto não manifestado não pode ser descrito exceto como sendo o conhecedor, o conhecer e o conhecido, existindo como um só. Nele a existência, sua consciência cósmica e sua onipotência, todos eram indiferenciados. O Espírito sempre existente, sempre consciente, sempre renovadamente jubiloso. Nessa bem-aventurança sempre nova, não havia espaço ou tempo, nenhuma concepção dual ou lei de relatividade. Tudo o que foi, é ou será, existia como espírito único indiferenciado. Espaço, tempo e relatividade são categorias dos objetos. Tão logo um ser humano vê um planeta pendendo do céu, ele concebe que tal planeta está ocupando um espaço dimensional e existindo no tempo, conforme seu lugar no universo. Mas, quando não havia objetos finitos da criação, tampouco havia as dimensões existenciais que os definem. Havia somente o espírito bem-aventurado. Quando, de onde e por que a criação veio a existir? Quem se atreveria a ler a mente do infinito em busca de causas para o não causado? Um início para o eterno? Parcas razões para a onisciência. Os mortais audaciosos saem em busca de suas questões, enquanto os sábios adentram essa mente e retornam para dizer com simplicidade e sem adornos que o único abrigou um despretensioso desejo de desfrutar sua bem-aventurança através de muitos. E então surgiram o cosmos e suas criaturas. O espírito não manifestado sentiu: estou só. Sou bem-aventurança consciente, mas não há ninguém para provar a doçura do meu néctar de alegria. E assim, sonhando, ele se tornou muitos. Em imagem poética, compus uma descrição desse devaneio cósmico. O espírito era invisível, existindo solitário no lar do infinito. Ele tocava para si próprio a canção sempre nova e deleitável da perfeita alegria beatífica, enquanto para si cantava com sua voz de eternidade. Cogitou se alguém além dele ouvia e desfrutava sua canção. Para seu espanto, deliberadamente imposto, sentiu sua solidão. Ele era a canção cósmica, o cantar e o apreciador solitário. Ainda quando assim pensava, eis que ele se tornou dois: espírito e natureza, homem e mulher, positivo e negativo, estame e pistilo das flores, pavão e pavoa, pedra preciosa masculina e pedra preciosa feminina. O espírito, sendo a única substância existente, não tinha senão a si mesmo com que criar. O espírito e sua criação universal não poderiam ser essencialmente diferentes, pois cada uma dessas duas forças infinitas, sempiternas, seria consequentemente absoluta, o que, por definição, é uma impossibilidade. Uma criação ordenada requer a dualidade de criador e objeto criado. Assim, o espírito primeiro fez surgir uma ilusão mágica, Maia, a medidora mágica do cosmos,
que produz a ilusão de que uma porção do infinito indivisível esteja dividida em objetos finitos e independentes. Assim como o oceano tranquilo se torna distorcido em ondas individuais em sua superfície por obra de uma tempestade. Toda a criação é apenas o espírito, aparentemente e temporariamente diversificado pela atividade vibratória criadora desse mesmo espírito.